Olá, queridos, muito bom dia, minha gente, muita paz, saúde, alegria, vitória para você no dia de hoje. Iniciando aqui neste horário pelo rádio, pela internet, mais uma jornada de fé desta semana especial. E hoje é dia 13 de março de 2023, iniciando hoje até sexta-feira neste horário. De hoje a sexta-feira, neste horário das 8h30 às 10h, o Agir de Deus vai ser então a semana que vamos estar ministrando uma palavra e orando para destravar tudo que está travando sua vida de prosperar, de crescer, de ir para frente. Então se prepare, aperte bem os cintos, né? O cinto, sabe quando você entra no carro, coloca o cinto de segurança, ou no avião e assim por diante? Pois é, vamos ter uma longa viagem essa semana, né, no sentido espiritual, no sentido da palavra. Vai ser muito forte o agir de Deus. E você já pode separar aí, tá? Eu vou dar algumas ferramentas importantes para você que quer. A primeira ferramenta é a Bíblia, a palavra de Deus. Uma ferramenta legal também é você ter um bloco de anotações, um caderno. Se você já faz isso, ok, para você anotar aquilo que Deus fala, aquilo que Deus ministra ao teu coração, tá certo? E também não pode faltar nesse momento uma caneta. Eu já estou com todos essas coisas na mão, a Bíblia, a anotação, a caneta, e você vai separar uma caneta e nós vamos orar durante essa semana para que com essa caneta que você tem aí, se você por acaso não tem nenhuma caneta aí na sua casa, então adquira uma caneta, uma caneta aí, não vou falar a marca aqui, mas uma caneta famosa que tem aí, antigona aí, bem bacana, né? E, então você separa, eu já comprei a minha. Quase a minha zerada aqui, eu gastei um pouquinho da tinta já, mas eu trouxe ela. Se você está me vendo pela Web TV, por alguma rede social que você está vendo aí na tela, você está vendo que eu estou mostrando aqui a caneta, entendeu? Estou mostrando aqui a caneta, então a caneta é para você fazer as anotações, e essa caneta que está aí na sua mão, ou aquela que você ainda vai adquirir hoje, você vai separar ela, abençoar. Nós vamos abençoar para que com essa caneta você venha assinar, tipo assim. Se você vai trabalhar de empregado, você vai assinar com essa caneta a sua admissão, sua entrada na empresa, né? Sempre tem que assinar algum papel, né? Geralmente, não é? Por mais que, às vezes, algumas coisas são online, mas tem que assinar, escanear, toda aquela coisa, né? Ou você vai assinar a compra da casa própria, isso mesmo. Ou você vai assinar, né, uma venda de um negócio, você está vendendo uma propriedade e quer vender para fazer outras negociações, você vai assinar, entendeu? Então essa semana é uma semana muito forte. Deus, como eu sempre tenho ensinado aqui, Deus ele age a hora que ele quiser, do dia que ele quiser. Ou seja, Deus é Deus, ele que manda. Mas quando a gente lança um propósito aqui, de um dia, de uma semana, de um mês, é para você navegar nessa onda da fé. Então eu vou ensinar você a aumentar a sua frequência espiritual. Você tem que crescer, a sua frequência espiritual tem que aumentar. E exige um ingrediente muito importante que não pode faltar, que é o combustível, é a fé. Então já anota aí a primeira palavra, né, que todo cristão deve saber. A primeira dela é a fé, que é o combustível, fé. Então você já escreva aí fé, ok? Eu já estou escrevendo aqui com a minha caneta. E eu também vou assinar com essa caneta alguns contratos, negócios. Vamos assinar coisas boas, ok? E vai ser a semana, espiritualmente aqui, no mundo espiritual, de destravamento. Sabe algo que está travado na tua vida? Não vai, não anda, não deslancha, a coisa não vai, e você fica pensando, meu Deus, o que será? Se a pessoa é um cristão, uma cristã, ela pergunta, por será que eu estou em pecado? Às vezes a pessoa pensa, né? Será que eu estou em pecado e por isso o negócio não vai? O outro fala assim, mas onde foi que eu errei? Então cada um tem os seus pensamentos. Quando você quer descobrir o porquê a coisa não vai, a coisa não anda, a coisa não deslancha,
Entendeu? Então nós vamos fazer a oração e ensinamentos. Então não perca nem um minutinho desta programação. Lembrando que, se você nos ouve ao vivo, logo pela manhã, você vai ouvir todas as informações que eu passo aqui. Se você não pode ouvir ao vivo, geralmente uma parte da programação aqui, uma parte dela, é colocada no canal do youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Então não perca, é forte, e repasse essas informações aos seus amigos, colegas, familiares, tá certo? Nós postamos em várias redes sociais justamente esse comunicado aqui, da semana que vamos ministrar uma palavra e orar para destravar tudo que está travando sua vida de prosperar e crescer. Quando fala prosperar e crescer, pode ser na vida espiritual, né? Em outras áreas da tua vida e, é claro, também na área financeira. Você que tem dinheiro para receber, herança, você que tem algo para receber, uma aposentadoria que não sai, talvez um seguro de vida que já está demorando até demais, você já devia ter recebido, mas está travado. Então, eu creio. Aliás, isso Deus, através do Espírito Santo, ministrou isso na minha vida. Ministrou isso na minha vida de sexta para sábado. Ministro de sexta, sábado e domingo, esse final de semana. Deus ministrou para mim isso aqui, para que eu fizesse isso. Então eu já comecei a exercitar isso domingo pela manhã. Domingo pela manhã e domingo à noite, ontem. Então agora estamos passando essa informação para você que nos ouve pelo rádio ou pela internet, online, web TV e assim por diante, tá bom? Se você está ouvindo por alguma rede social da emissora, que você possa compartilhar esta palavra no seu Facebook, você possa compartilhar, você possa dar o seu ok, o seu joinha, tudo isso faz com que o sistema pode fazer uma leitura boa para que é um assunto bom e outras pessoas poderão ouvir e assistir, tá certo? Isso é muito importante, muito importante. Então, qual que é a palavra mesmo? A primeira que eu falei? Fé, exatamente, fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Galardoador significa recompensador. Então Deus recompensa quem o busca. Ele próprio diz, Deus diz, no livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele corresponde à pessoa que o busca de todo o seu coração. Não pode buscá-lo só pela metade, mas é de todo o seu coração. Amém, amados? Estamos juntos? Apertou o cinto da fé? Vamos nessa jornada que só está começando, o Espaço do Agir de Deus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Eu sou o pastor Edson Nogueira, se você não me conhece, estamos aqui há mais de 18 anos, levando fé e esperança, e milhares de pessoas têm sido abençoadas. E a partir de hoje, você também será nessa semana de destravamento. Vai destravar tudo que está travando sua vida de ir para frente, de prosperar, de crescer, de desenvolver. Em nome de Jesus eu declaro e já profetizo essa mudança de vida para melhor na sua vida. Nós cremos em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, uma grande multidão. Havia ali apenas 5 pães e 2 peixes, mas aquilo ali não era nada diante de tanta gente. Mas quando esses 5 pães e 2 peixes foi entregue a Jesus, o autor da vida, ele multiplicou, ele deu graças ao Pai e houve a multiplicação.
E todos que ali estavam, diz a Bíblia, 5.000 homens. Certamente haveria ali, contando as mulheres e tudo mais, vamos supor de 10, 12, 15 mil. Uns falam 10 mil, 12 mil, 15 mil. Nem que fosse só 5 mil. O que é 5 pães e 2 peixes para 5 mil? Não é nada, imagina para 10 mil. Mas quando Jesus pega esse pouco e é colocado nas mãos dele, vai prosperar, vai crescer, vai multiplicar. Esta é a semana que vai ser destravado, inclusive na área financeira. Se prepare. Prepare o seu coração da mesma forma que você ligou o seu rádio ou sintonizou pela internet. Então você já se conectou com a bênção. Você está conectado com o agir de Deus. E quando Deus me inspirou a fazer isso, veio essa palavra, destravar aquilo que está travado. Tem coisa na nossa vida, na sua vida, que pode estar travado. Talvez por um pecado, talvez por uma atitude de desobediência. Então é isso que essa semana você vai descobrir para resolver esse problema. Há casos que está travado porque é a mão maligna atrapalhando de chegar esta bênção para você. Sabe, a bênção é tua, tá tudo certo, mas tem algo travando, mas que ninguém vê, ninguém enxerga, porque pode ser o quê? Uma obra do mal, maligna, diabólica. Ou é uma coisa ou é outra, entendeu? Se é fatores de desobediência, você vai aprender essa semana a acertar a tua vida na área que você se encontra desobedecendo a Deus. Um princípio, por exemplo. Um princípio espiritual, né? É isso. A Bíblia é um livro de princípios. E se você quebra um princípio, você poderá ter consequências. Entendeu? Então, vai ser uma semana sensacional. Estou muito motivado, encorajado, inspirado pelo Espírito Santo para estar aqui com vocês de segunda a sexta-feira, neste horário. Essa semana será realmente de grandes maravilhas, tá certo? Então a primeira palavra que eu disse, que todo mundo já conhece a palavra, é fé. Não pode faltar fé. Outra dica também que você pode anotar aí, a importância de você andar com pessoas de fé, entendeu? Se você só anda com pessoas incrédulas, que não gera fé, só pessoas negativas, pessimistas, então você tem que se cuidar. Nós estamos no mundo, estamos na terra e vai ter todo tipo de gente perto da gente, entendeu? É óbvio, você não vai sair do mundo, pra você sair daqui você tem que morrer, você não quer morrer, né? Então, você vai continuar aqui por um período, eu também, né? Então, tenha ao seu lado pessoas de fé. Então você que está conectado conosco, então você já está do lado do agindo Deus, de um homem de fé. Então você tem que entender isso, entendeu? Analisando, por exemplo, o Salmo 23, que é bem famoso, o verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui Davi está atribuindo a Deus, ao Senhor Jesus, que é o nosso pastor, ok? Porque ele era pastor de ovelhas, o Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, né, do rebanho ali. Então ele escreveu o Salmo 23, um salmo bem famoso, muito conhecido, mas o que me chama a atenção é essa palavra pastor. O Senhor é o meu pastor. E um dos atributos do pastor é guiar as ovelhas. É guiar as ovelhas para pastos verdejantes. É o que Jesus quer para você. Então, você quer crescer, quer prosperar, quer entrar no outro nível, outra frequência espiritual? Pare de ouvir pessimista. Pare de ouvir pessoas que não têm fé em Jesus. Se aquilo que você ouve está te acrescentando
cultura, te acrescentando bons conhecimentos, aí tudo bem. Eu estou falando quando você fica dando ouvidos àquelas pessoas que dizem assim, você não vai conseguir, você vai morrer nessa miséria, você é um miserável, você é isso, você é aquilo. Espero que você não dormiu com uma pessoa dessa hoje. Né? E você fala, meu Deus do céu, o pastor está falando da minha vida. Pior que dormir, pastor. Não é fácil, fala sério. Pelo menos graças a Deus que eu durmo com uma pessoa de fé. Mas é triste quando, né, a pessoa é incrédula demais, não acredita em nada, né, não acredita que vai dar certo, é pessimista, já acorda azedo, já acorda brigando com si próprio. Então, a gente ora para que essas pessoas sejam curadas, libertas, restauradas, né? Mas você tem que se cuidar, né? Então, desses atributos aqui do pastor ou da missão é guiar, né? O pastor é a missão de guiar as ovelhas, né? Então, Davi, ele conduzia as ovelhas, ok? Ele conduzia. Assim é um pastor. Então, aqui eu estou te conduzindo a um novo nível, a uma nova frequência espiritual. Aí é questão de você pegar a revelação, entender e andar nessa frequência espiritual e crescer, ok? Então, se você deseja crescer espiritualmente, crescer em qualquer outra área da sua vida, inclusive nas finanças, você tem que ter uma mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedora. Tudo começa com a nossa memória, mente, pensamentos. Não é à toa que foi Salomão, em Provérbios 4, 23, ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração está falando o quê? Desejo, vontade, sentimento, tá certo? Então, coração e mente, eles estão como se fosse um casal, né? Coração vem de sentimento, mente, mentalidade, pensamentos, né? Então, pense coisa boa. O apóstolo Paulo, um texto que eu falo isso aqui, nossa, falo isso aqui há tanto tempo, que está na Bíblia, né? A gente ensina a palavra, o livro lá de Filipenses, eu até falo que esse ensinamento é um ensinamento justamente para a gente blindar a nossa mente, a gente se cuidar. Ele diz aqui em Filipenses, não é? Filipenses, você sabe que tem aqui uma dica, ele fala tudo que é justo, tudo que é honesto, não é? Tudo de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o raciocínio, o pensamento, a memória, a mente, os neurônios que Deus me deu, para pensar coisa boa. Compreende? Que eu vou orar com você, por você. Estou propondo para você que essa semana uma jornada, uma frequência alta, uma frequência espiritual mais alta, mais elevada, mas vai depender de você. Vai depender de você. Porque tem pessoas que vivem orando há tantos anos e não saem daquela frequência se arrastando na vida. Então Deus quer que você desenvolva. E vai depender de você, meu irmão. E minha irmã, meu querido e minha querida ouvinte. Então veja bem, olha só. O Filipenses aqui, né? Então, ele fala assim, Filipenses 4, a partir do verso 6, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tá vendo aqui? Vá anotando. Você está anotando? Anota aí. Coloque aí na sua prancheta. É uma aula pelo rádio online aqui para você. Coloque aí. Filipenses, tá ok? Filipenses, capítulo 4, que eu li, o verso 6 e 7, por enquanto, entendeu? Vai anotando aí. Então veja bem, o que ele fala? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, ó aqui, ó, guardará o quê?
o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então tem muita coisa que está travada na sua vida. Preste atenção nessa chave da sua prosperidade aí. Muita coisa que está travada na sua vida é por causa da sua mentalidade de sofredor, de miserável, de coitadinho, e fica aí se vitimizando. É verdade. É verdade isso que eu estou falando. Estou ensinando verdades para que a sua mente seja desbloqueada, destravada. O que o Espírito Santo falou para mim? Estou fazendo algo porque Deus me inspirou. Não foi invenção da minha cabeça. Entende? Muitas pessoas até servem a Deus, ora, jejua e faz um monte de... bastante coisa importante, aliás, porém continua com a mente travada. Ela ora para os outros, mas ela não acredita quando é para ela. Ela tem fé para abençoar os outros, mas esquece de abençoá-la. É mente travada. Então, quando eu disse assim, que a semana é de destravar, então a primeira coisa que tem que destravar na sua vida para aumentar a sua frequência espiritual é a sua mentalidade. Entende? Tem gente que tem a mentalidade de Gabriela, que é uma canção antiga, né? Que não é cristã, mas assim, a letra, para quem tem que ser curado disso, ela diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Aí falava o nome, Gabriela e tal, né? Tem gente que tem essa síndrome disso aí. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Quer dizer, naquela mesmice, naquela chatice. Entendeu? Agora, se a pessoa é feliz assim, aí ponto, para você não serve isso. Isso aqui é para quem quer ter um outro nível de fé. Para quem quer entrar em novos patamares de fé. Porque quem entender isso aqui vai crescer para novos patamares de fé e novos desafios. Deus quer isso para você. Deus deseja isso para você. Ok? Vai prestando atenção aí. Aí quando ele fala em Filipenses 4, 6 e 7, aí no 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Anota aí o verso 8 agora, de Filipenses 4, verso 8. Ok? Pense nessas coisas. Então, aquilo que você pensa, está tendo esse efeito aqui que eu li? É verdadeiro? É. É nobre? É correto? Tem pureza? É algo amável? Aí ele diz assim, então pense. Então, ou seja, se você está pensando coisas que não tem esses ingredientes aqui, você está com a frequência espiritual baixa, muito baixa. Você está se arrastando. Tem gente que está vivendo uma vida se arrastando. Não está conseguindo nem andar. Não estou dizendo literalmente você caminhar com as suas pernas. É a mente da pessoa, a mentalidade. Tem gente que vai para o trabalho porque tem que ir, mas a mente está travada. O famoso, acho que é desenho da época, né? A pessoa sempre tinha um que chorava lá. Ó céus, ó vida, ó dia, ó segunda. Tem gente que é assim. Ele não fala desse jeito, mas a mente dele está dormindo. A mente está travada. Isso se aplica na vida espiritual. Um exemplo clássico na vida espiritual é aquela pessoa que diz assim, eu conheço a Bíblia, eu sirvo a Deus, e tipo assim, ela já botou um piloto automático, mas ela não tem novas experiências com Deus, porque ela se travou naquele nível e ficou naquilo ali. Eu não estou falando, gente, tá? Eu não estou falando de salvação, tá? Eu estou falando de uma caminhada com Deus aqui na Terra. Entendeu? Então, a partir de hoje, já com esses ensinamentos que eu estou passando para você, vai destravar a tua vida. Agora, como vai destravar? Vai depender de você.
Vai depender de você. E não adianta ficar querendo arrumar um culpado. Geralmente, quando algo não vai bem na nossa vida, a gente quer achar um culpado. Por que será? Será que é o fulano? Será que é o Beltrano? Será que é a empresa? Será que é a instituição? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Pode até ter alguma coisa, influência disso. Mas às vezes é a gente que não toma a posição certa. Como um soldado de Cristo, como uma pessoa realmente de fé. Por isso a importância da fé. A prova disso que Jesus, certa ocasião, ele contou uma parábola justamente de uma viúva, de uma mulher que estava necessitada de uma resposta do juiz. E ele diz que aquele juiz, ele dizia assim, eu não acredito em Deus, não respeito ninguém. Traduzindo, era um homem da lei arrogante. Arrogante. Tem muitos por aí. Então, e não atendia aquela mulher. Mas não atendia de jeito nenhum. Só que a Bíblia diz que aquela mulher, como ela precisava, ela não se entregou no primeiro não. Ela foi perseverante. 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? 1 semana, e foi indo. Chegou uma hora que aquela autoridade, aquele juiz, cedeu. Ele disse assim, quer saber de uma coisa? Para que essa viúva, essa mulher não me incomode mais, eu vou resolver a situação dela, eu vou atender a causa dela. Então isso aqui ensina o quê? Perseverança, persistência. Em algumas Bíblias estão escrita a parábola da viúva persistente. E aqui justamente, no verso 1 de Lucas 18, vai anotando aí, Lucas 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Gente, essa palavra desânimo, olha, misericórdia, hein? Se você não se cuidar, você é contaminado pelo desânimo. E aonde você for, que tiver gente, vai ter sempre um desanimado. Espero que não seja você o desanimado, você que está me ouvindo, mas vai ter. Então você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar para não ser contaminado com essa onda de desânimo. Mas aqui o ensinamento de Jesus, nessa parábola, é justamente de ser mais persistente, mais perseverante. Tem gente que ora 3 dias por uma situação e não resolve, ele acha, mas já orei muito. 3 dias não é nada. Às vezes será necessário, mas aí que está o ensinamento de hoje, a oração. Porém, tem a ver com a sua mentalidade. Conta-se uma ilustração baseado num fato bíblico, que Jesus falou sobre o poder da fé. Se eu tiver fé, como um grão de mostarda, ele diz assim, olha, se você orar e dizer para aquele monte, sai do lugar e se precipita no mar, vai acontecer. Ele estava dando um ensinamento sobre o poder da fé, que você faz a coisa acontecer, mas tem que ter a atitude certa. Começa com a mentalidade da fé. Aí conta então essa ilustração, anexo a essa história bíblica, que um rapaz disse que fechou os olhos diante de uma montanha, e ele tinha um grupo de jovens ali, ele fecharam os olhos e ele começou a orar, Deus, esse monte vai sair do lugar, e vai se precipitar no mar. Dali uns minutos ele abriu os olhos e o monte estava no mesmo lugar. Aí ele disse assim, eu sabia que não ia acontecer mesmo. Então tem gente que é assim, ele já entra perdendo, ele já entra duvidando. Parece aquelas pessoas que elas querem casar e ela diz assim, o rapaz ou a moça diz, né? Existe, infelizmente existe isso. A pessoa vai dizer assim, eu vou casar, né? Se não der certo, a gente termina. Olha, já entra profetizando a separação. Quer dizer, o cara nem casou, mas vamos casar. Se não der certo, cada um vai para o seu canto. Olha que coisa absurda. Isso é uma coisa maligna, de certa forma, né? Isso é um pensamento negativo, um pensamento pessimista. Um pensamento realmente de pessoas que não têm, vamos assim dizer, uma crença de bênção futura, né? Olha que interessante, olha como Deus está falando de várias maneiras nesta manhã. Então, para destravar, tem que destravar a sua mentalidade. Ou você tem a mentalidade de vencedor, ou mentalidade de um derrotado.
Todo mundo passa por problemas. Todo mundo sofre algum tipo de derrota, mas isso não é motivo de você achar que sempre vai ter derrota. Não, vai ter vitória. Vai ter resposta. É totalmente isso, mentalidade. Sabe quando o teu filho, adolescente, talvez uma criança que já sabe o que é certo e errado, né? Ou um pré-adolescente, ele diz para você: mãe, eu estou aprendendo lá na escola isso e aquilo outro. Mãe, ou pai, eu vou me esforçar, eu quero montar minha própria empresa, eu quero ter meu próprio negócio. Ou ele fala: não, eu vou ser médico. Eu vou ser um médico, um profissional da área da saúde. Aí você escuta aquela criança com tanta expectativa, aí o pai ou a mãe estão tão pessimistas e diz: filho, isso não é para nós não. Nós somos de família pobre. Isso não fica sonho. Então tem muita gente que mata sonho de uma criança, né? Então não seja matador de sonho de ninguém. Se você ouviu um sonho grande de alguém, se você escuta, seja da sua família de sangue, seja da família da fé, seja um colega de trabalho, se ele compartilhar um sonho grande que ele tem para ele, para você, tá prestando atenção no que eu estou dizendo? Se alguém contar algo dela para você, não seja um matador de sonhos. Se você não bota fé no sonho daquela pessoa, fala: que bom, só deseja que ele tenha sucesso naquilo. Assim é com você. Você gostaria, se você contar para mim: pastor, eu tenho um sonho disso, 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 e eu te conheço e de repente eu falo: aí, cara, desiste, isso aí não é para você não, cai fora. Você gostaria? Com certeza que não. Porque você sonha com aquilo, você quer aquilo, e é coisa boa. Você está compreendendo? Então, se eu não quero que ninguém mate os meus sonhos, que são projetos, que eu também não mate o sonho dos outros. Agora, cada um tem que saber, né? A frequência que está caminhando. A frequência espiritual. Entende? Isso é o que Deus está falando. Então, a viúva persistente, ela persistiu. Diz assim: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Mas antes fala como é que era o juiz, né? Eu já falei, mas vou repetir. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Olha o nível, né? Mas tinha viúva que ia ao juiz todo dia, continuamente. Diz a Bíblia: por algum tempo ele se recusou. Ele se recusou a atender aquela mulher. Mas a mulher não desistiu. É aqui que está o detalhe. Você não pode desistir. Só porque alguém falou um não para você ontem, no domingão, você já está desistindo? Agora de manhã eu estou revelando aqui e você fala: meu Deus do céu, o pastor estava ouvindo nossa conversa. Eu não. O Espírito Santo ouviu. Você pensa que o Espírito Santo não ouviu tudo que vocês falaram ontem? Seja no café da manhã, no almoço, na janta ou dentro do carro? Ele sabe de tudo. Então Deus tem falado. Está na Bíblia. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Você vê, conhecimento, não falou nem de oração. O meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento disso aqui que eu estou ensinando. Porque às vezes tem gente do nosso meio, do povo de Deus, que eles pegam muitas informações. Ele acha que se ele ouvir bastante pregação, ele vai ficar melhor. Não fica. Se ele não colocar em prática, ele está perdendo tempo. Vai fazer caminhada no parque que você ganha mais. Credo, pastor? É. Você está pegando um monte de informação. Hoje, com a internet, YouTube, todas essas coisas, você escuta quem você quiser. Tem mensagem de sobra, de vários tipos de pastores, de profetas e homens e mulheres de Deus. Mas tem gente que escuta tanto. Mas escuta tanto, que tem hora ele vai falar que ele não sabe nem de quem ouviu. Só que a vida dele não muda em nada. Não muda em nada. E inclui o pastor Edson também eu também escuto o pastor do Agir em Deus também. Quer dizer, mas não está mudando. Por quê? Porque você está pegando certas informações, mas não está colocando em prática. Tipo assim, entra por um ouvido e sai por outro. Traduzindo, nada. Então, isso é uma questão também de mentalidade. Então aproveite esses ensinamentos. E Deus me inspirou. A inspiração está tão forte, está tão tremenda, que eu anotei uma coisa aqui, estou seguindo aqui o que Deus me deu, mas ao mesmo tempo, Deus que está me dando essas inspirações, desses textos extras aqui. É forte o que está acontecendo neste momento no mundo espiritual. E eu digo uma coisa para vocês:
O nosso inimigo, quando eu falo inimigo, eu estou falando das forças do mal, né? Então, o nosso inimigo, a nossa alma, ele não quer que você entenda essas verdades que eu estou ensinando. O diabo quer que você fique com a mentalidade de sofredor, de miserável. Sabe aquelas pessoas que chegam para você e dizem assim, irmão, fulano, se contenta com isso aí, tá bom? Se contenta com isso aí, que é isso aí mesmo, irmão. Aí uns, para achar que entende da Bíblia, que conhece um pouco de Bíblia, fala, irmão, é isso mesmo. Nós estamos no tempo do fim, Jesus falou que a coisa ia apertar, ia ser difícil. Então, é isso mesmo, não adianta fazer mais nada não. Adianta fazer mais nada? Adianta. Da mesma forma que pessoas desanimarão na fé, apostatarão da fé no tempo do fim, outras vão ser cheias do Espírito Santo. Aí você tem que escolher o lado que você quer. Aí vai depender do que você se alimenta. Entendeu? Isso é uma questão daquilo que eu como, daquilo que eu me alimento. Ok? Entendeu? Se você come um bom alimento espiritual, entendeu e coloca em prática, você vai ficar forte espiritualmente. Então essa viúva, ela perseverou, persistiu. Aí um certo dia o juiz disse o seguinte, olha, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Queria ficar livre da mulher, né? Então eu vou resolver o problema dela. Só que daí a parte boa está aqui, ó. E o Senhor continuou. Ouçam o que diz o juiz injusto. Aquele juiz era injusto. Acaso, aqui é Jesus falando, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Jesus está dizendo aqui, ó, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tá vendo? Se você está prestando atenção, qual foi a primeira palavra que eu disse aqui? Fé. Entendeu? Fé. Quem tem essa verdadeira fé enxerga o que aquele que não tem fé não enxerga um palmo na sua frente. Entendeu? Então, se cerque de pessoas de fé. E quando tiver pessoas que não são de fé, tenta influenciá-las e não deixar elas influenciar você. Esse é o diferencial. Eu posso até estar num grupo de gente que não tem a fé que eu tenho, mas eu vou, com a graça de Deus, buscar influenciá-las. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas eu não vou me deixar contaminar. Não posso, tenho que me cuidar para não contaminar. É uma questão de mentalidade, de fé no Criador. Que Deus te prospere, te abençoe, te fortaleça nessa nossa semana para destravar o que está travado na sua vida. Então anote aí, o primeiro destravamento tem que ser na sua mente, de mentalidade, pensamento. Amém, amados? Ai, que maravilha, que maravilha. Tá forte, hein? Tá forte o agir de Deus. Tem gente sendo curada, abençoada, fortalecida pela palavra, o poder da palavra boa, a palavra que está destravando tudo que é negativo da sua vida. Receba aí, em nome de Jesus. Depois nós vamos orar. E não esqueça da sua caneta. Procure aí na sua gaveta uma caneta. Se você está no escritório, no seu trabalho, deve ter caneta, né? Onde que não tem uma caneta aí? Tem que ter uma caneta. Se você está comigo desde as 8h30, eu já dei as informações, né? Para você ter uma Bíblia, um bloco de anotações, um caderno, uma agenda e uma caneta, né? Você que gosta de anotar algumas palavras proféticas, né? De vez em quando aparece alguns ouvintes, alguns até às vezes vão no hotel, num culto presencial. Teve gente de levar a caderneta e mostrar pra gente. Pastor, aqui eu anoto tudo ali, né? Muito legal. E são pessoas que estão anotando e estão certamente crescendo e prosperando nesta caminhada, né? Um abraço a você que nos ouve pelo nosso canal no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Essa, geralmente, uma parte do que nós falamos aqui no rádio de manhã é colocado no canal do YouTube. Então, quando você ouvir ou assistir as nossas ministrações
no canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, que você possa compartilhar a mensagem. É uma maneira de você levar esses ensinamentos a outras pessoas. Exatamente. Né? Sempre debaixo ali do vídeo, no canal do YouTube, tem lá uma palavra, compartilhar. Né? Tem uma setinha virada assim para a direita. Né? Você clica ali, vai gerar um link que você manda aí. Eu sei que a maioria sabe, mas não custa ensinar para quem não sabe, né? Talvez não tenha essa prática ainda, né? Aí você encaminha pelo WhatsApp, pelo Telegram, esse link, e quem abrir, assistir, for abençoado, você faz parte da bênção, né? Tá certo? Gente, vamos encerrar então com a oração da fé e dizer o seguinte: vai ser destravado. Antes da oração, se hoje Deus falou com você, o ensinamento falou com você, então eu te dou um conselho. Separe ainda hoje uma semente de fé, representando a chave para destravar na área financeira. É necessário uma semente voluntária, com amor e com fé. Tá certo? Faça isso. E você que já faz, continue fazendo. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Imagina um agricultor, ele planta, aí ele colhe, daí ele fala, agora não vou plantar mais não. Ficar um ano sem fazer nada. O que vai acontecer? Vai dar um descontrole ali, né? Então, ele planta, aí tem o tempo da colheita, colheu, daí chega de novo o tempo de plantar de novo. É o ciclo, né? Então é assim que funciona. Planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. E assim vai a vida é assim. Beleza? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por estar iniciando aqui pelo rádio e simultaneamente pela internet. Nós estamos aqui, Senhor, também dando início. Começamos ontem no presencial, mas hoje pelo rádio, que atinge mais pessoas, este projeto para destravar tudo que está travando a bênção que já era para estar na mão desta pessoa, mas parou no meio do caminho. Eu creio, Pai, através do ensinamento que foi ministrado aqui, que o Senhor me inspirou para trazer essa palavra para nos abençoar. Deus, que o milagre aconteça hoje. E no mundo espiritual, tudo que é do mal, tudo que é maligno, eu expulso agora. Essa força do mal seja neutralizada, destruída agora, em nome de Jesus de Nazaré, e que haja um destravamento. A provisão venha. A bênção chegue para esta pessoa, seja bênção espiritual, bênção física nas emoções e a bênção também do suprimento, a bênção na área econômica e financeira. Senhor, abençoa cada ouvinte, abençoa cada trabalhador, trabalhadora, empreendedor, empreendedora, empresário, profissional liberal, autônomo. Abençoai, Senhor, as empresas do Brasil, abençoe o comércio, a indústria, o agronegócio e todos aqueles que trabalham com fé, com honestidade, estão se esforçando. Libera uma unção de grande prosperidade para aqueles que têm a mente realmente destravada e pensa com fé, pensa grande. Pode ser pequeno na prática, ali com os olhos naturais parece que é pequeno, mas ele tem uma fé gigante. Libera o teu favor, libera a bênção inclusive para os agentes de Deus, aquilo que está travado, aqueles que foram bloqueados para não contribuir por algum fator. Se é o demônio, ele vai sair agora. Diabo da mentira, diabo da fofoca. Exatamente, fofoca. Teve pessoas que foram travadas por uma fofoca, por uma mentira. E eu quero destravar hoje, agora, em o nome de Jesus. Eu digo, mentira. Diabo, você é o pai da mentira. Então sai do nosso caminho agora, em nome de Jesus. Mente travada, mente poluída, mente negativa, libera, Senhor, o teu favor para destravar todo o mal e vidas abençoadas, vidas libertas, vidas curadas, vidas felizes, pessoas abençoadas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas prósperas, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que eu separei, que após a oração seja um remédio espiritual, e abençoa a minha caneta e a caneta de todos que separaram a sua caneta, ou alguns até várias canetas. Libera uma unção de prosperidade, para que com essa caneta essa pessoa possa assinar coisas boas e ter a vida destravada e abençoada e feliz, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail:
Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, queridos de Campo Largo e região. É neste domingo, dia 19 de março, às 9h30 da manhã. Vamos estar aí destravando em nome de Jesus tudo que tiver travado na sua vida. Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro de Campo Largo, entrada franca. Aproveite essa oportunidade. 19 de março, 9h30 da manhã, Campo Largo. O convite é para você e para quem estiver ouvindo a gente. Abraço a todos.